Olá! Nossa aula de hoje é sobre o desenvolvimento do plano de negócios. Muito bem. Quem nunca pensou em abrir um negócio próprio? Certamente é o sonho de muitas pessoas. Mas por onde começar? Como conjugar todas as ideias que cercam a mente criativa que nos retroalimenta, motivando-nos a abrir a sonhada empresa? Como colocá-las em prática? Bom, nessa aula de hoje iremos discutir o que é o plano de negócios e como ele pode ser elaborado. Você vai perceber que os primeiros passos de um empreendedor estão muito além de um mero sonho. O planejamento de um negócio é uma tarefa que exige visão de empreendimento, determinação, criatividade e motivação a todo instante. Vamos iniciar então pelos aspectos gerais de um plano de negócios. A elaboração de qualquer tipo de negócio, ela parte primeiramente de uma ideia, que jamais é abstrata, e sim é uma ideia concreta. Muitas empresas, mesmo as bem tradicionais no mercado de hoje, no passado nasceram sem nenhum tipo de planejamento formal. Ou seja, não houve um plano estratégico bem elaborado ou detalhes operacionais desenhados. Não generalizando, né? Décadas atrás, a arte de vender e comprar era bastante diferente. Era bem rudimentar, né? Era muito mais simples do que hoje. É certo que cada instituição tradicional de negócio tem hoje alguma história original e curiosa para contar. Bem, saudosismos à parte, a realidade dos negócios hoje é muito diferente. Todos os conceitos de administração, como marketing, finanças, recursos humanos, ciências contábeis, etc., devem ser hoje muito bem conhecidos e seus alicerces bem arquitetados. Após a implantação do projeto feito, devem ser orquestrados harmonicamente, né? A realidade hoje é que o mundo ficou pequeno e a concorrência bate à porta. Aliás, nesse instante, a concorrência está diante do seu portão. Portanto, nunca antes a criação de um plano de negócios foi tão importante e necessária como nos dias atuais. Muitos empreendedores falharam no planejamento e ainda tocaram em frente seu projeto, mas derraparam na primeira curva. Ainda nessa analogia, é dito que o empreendedor coloca o seu sonho num carro que só anda em alta velocidade. O fato é que nessa estrada não há só retas, mas também muitas curvas. Então cabe a ele ter habilidade para ser um excelente piloto. As estatísticas do Sebrae não mentem. O número de fracassos empresariais frequentemente é alto, e o que preocupa os novos empreendedores a respeito de como elaborar eficientemente os seus planejamentos. Convenhamos, uma coisa é sonhar, a outra é realizar. Então vamos ver agora como é que se elabora um plano de negócios. Em negócios, como qualquer atividade, o planejamento é primordial. É imperativo definir em primeiro lugar o que se quer. Em segundo lugar, definir para onde esse negócio irá. E em terceiro lugar, como fazer para se chegar até lá. É uma reflexão um tanto ousada, mas realmente muito necessária. Para o novo empreendedor, o desenvolvimento de um plano requer uma visão sistematizada do todo. A elaboração do plano não deve ser definida como uma declaração simples, e sim como um processo contínuo e que nunca tem fim. O plano deve ser uma plataforma para se chegar ao outro lado. Sejamos sensatos. Ora, se o mundo não é tão dinâmico, por que o plano de negócio não deveria ser também? Sigamos então agora um passo a passo em síntese. Tão logo desenhado, o plano de negócios deve provocar ao seu criador os seguintes questionamentos. Em relação à descrição dos negócios, ela está realmente bem definida? É necessário que toda a ideia trabalhada possa ter liberdade para ser sempre ajustada. Ela não deve ser engessada. A atividade central do negócio deve ser bem clara para que possa ser aplicada de acordo. Toda ideia boa, se e somente se gerar retornos financeiros adequados, que permita ela própria gerar recursos naturalmente,
promovendo assim uma vida financeira mais independente gradativamente. A descrição e propósitos devem justificar a coerência do próprio sucesso. Em relação aos recursos gerenciais, o que aplicar e quem vai gerir o negócio? Uma ou talvez duas pessoas que elaboraram as ideias pioneiras serão as únicas que naquele momento deverão gerenciar a recém-formada empresa, principalmente porque eles detêm os detalhes e a ideia geral de todo o negócio. Nessas primeiras etapas não haverá outros gestores. Os recursos dos empreendedores, tais como liderança, capacidade analítica e visão sistêmica, deverão estar à altura para que o negócio possa decolar. Em relação ao desenvolvimento do negócio, a pergunta seria: o que ajustar durante o percurso? Um dos maiores desafios no planejamento é antever com precisão o que irá acontecer a médio e a longo prazo. Mesmo diante de algumas dificuldades, é importante manter o curso de trabalho estando alerta às manobras. Precaver e planejar é desenhar cursos alternativos, é sempre ter um plano B. Nesse momento, a descrição da ideia do negócio deve ser mais madura, portanto, já distante daquele sonho do começo. Em relação à organização, a pergunta é: até onde deve-se adequar todos os fatos? A organização é outro aspecto muito importante para o novo empreendedor. O gestor deve visionar uma rotina futura de funcionamento do seu estabelecimento. Ele deverá imaginar o seu dia a dia e prever todos os cálculos embutidos. Deverá organizar-se cercando-se de todos os fatores que pautaram em seu planejamento de negócio. Em relação ao mercado, a pergunta é: o negócio está bem posicionado onde foi planejado? É determinante entender quem são os concorrentes e o que eles oferecem. Observar sua missão, refletir o preço dos produtos ou serviços oferecidos de acordo com a disposição que o cliente deseja realmente despender. Questionar qual é o perfil dele, identificar os seus hábitos e quanto o cliente dispõe-se a fidelizar-se com a marca. Cercar com segurança os detalhes de mercado para assegurar um excelente negócio. Em relação a marketing e vendas, a pergunta é: como fazer a venda perfeita e constantemente? Pode parecer simples, mas as técnicas de marketing e vendas devem estar muito bem alinhadas sempre, pois o cliente consumidor ele tem um comportamento muito dinâmico. O perceber as necessidades compete ao estudo de marketing e como o vender já compete à técnica de vendas. Consideremos que nesse cenário a concorrência reage influenciada pela oferta. Em relação aos orçamentos, quanto afinal vai custar? Notoriamente, a força motriz de todo o processo vem da verba aplicada. Isso é, o dinheiro, né? Os esforços deles será necessário para suportar os custos operacionais e levar à frente todo o negócio. Aqui cabe uma importante informação, né? O detalhamento financeiro deve demonstrar os custos e receitas ao máximo. Quanto mais detalhado, melhor. O plano detalhado determinará sua sustentação. Por mais que haja a probabilidade mínima de um detalhe financeiro não auferido, tal detalhe repercutirá, né, no balanço patrimonial final. Então, sempre vai haver repercussão. Portanto, o detalhamento financeiro não pode ser ignorado, pois isso dará uma margem absolutamente segura aos investidores, né, que irão investir na nossa empresa, né? Bem, em relação aos financiamentos, a pergunta seria: que montante de empréstimo e qual carência para negociar? Financiamento é a base elementar como injeção financeira para alavancar um projeto. É criterioso atentar às condições contratuais e às alíquotas de juros pertinentes, né? Taxa efetiva de juros. Um autofinanciamento deve ser compatível com a certeza de um retorno financeiro. Então, dessa forma, essa é a realidade do ajustado planejamento de médio e longo prazo da empresa. Vamos falar um pouquinho sobre o sumário do plano de negócios.
Sendo o plano de negócios originado inicialmente a partir de uma ideia, ele deve ser elaborado obedecendo a um certo documento descritivo. Analisaremos agora, então, como é que deveria ser o corpo sintético desse documento. Então, seria um sumário, né? Um resumo dele, né? O sumário de um livro, né? Primeiro item seria um resumo executivo, da qual constaria o projeto do plano, a previsão de vendas, o mercado em potencial e as projeções financeiras. O segundo item seria uma descrição geral da empresa, onde nós apresentaríamos a missão, os valores, o organograma. E o terceiro item seria o plano de produtos e serviços. Na sequência, o quarto item, o plano de marketing, onde estariam apresentadas a análise de mercado e a concorrência. O quinto item seria o plano gerencial. O sexto, plano operacional. O sétimo, plano financeiro, que seria subdividido em investimento inicial, projeção de resultados e análise de investimentos. E, por último, o plano jurídico. Então, esse seria o nosso sumário. Você pode olhar bem também lá no material. Bem, em relação ao processo do empreendedor, todo início de projeto ou de um negócio parte de algumas sequências de tarefas elementares. Quais são essas tarefas elementares? Pesquisar o mercado e avaliar a real oportunidade, elaborar o plano de negócios, determinação e captação de recursos e gerenciamento da empresa. Vamos ver um a um deles. Pesquisar o mercado e avaliar a real oportunidade. Vamos iniciar por esse. Aqui, cabe avaliar a situação dos competidores, se acaso o produto ou serviço já é ou não conhecido. Se de fato a oportunidade do negócio existe, é prudente antecipar algumas reações previsíveis para ajustar a estratégia de ações. O alcance de metas tem que estar à altura da realidade. O segundo item, então, em relação a elaborar o plano de negócios, como mostrado agora no item anterior, né, nas aulas anteriores, documentar todo o conceito do negócio e todas as suas diretrizes, né, bem como viabilidade e projeção financeira, estrutura e operação. É isso que significa, então, elaborar o plano de negócio, como a gente já viu nas aulas anteriores e no início dessa. Terceiro item, determinação e captação de recursos, diz respeito, então, à alocação de verbas para fomentar toda a estrutura inicial do projeto, né? Trata-se, portanto, de financiamento de banco ou parcerias com investidores. E, finalmente, o gerenciamento da empresa. Ele determinará o estilo de gestão, identificação de problemas e potenciais e sua forma de gerenciamento. Bem, finalmente, é importante salientar que um bom plano de negócios deve determinar claramente qual é o seu público-alvo e dentro de que mercado ele deseja oferecer aquilo que pretende. Deve mostrar a viabilidade. As projeções financeiras elas devem ser realistas, né? Sempre partindo de premissas realistas e não otimistas ou pessimistas. Muito bem, essa foi a nossa aula de hoje. Obrigado a todos e até a nossa próxima aula.